Caos no Botafogo. Líder do campeonato não consegue vencer novamente. Empata com o Goiás e afunda em crise. Torcida fica revoltada com o treinador e Bruno Lage rasga o verbo em coletiva. A torcida pode vaiar quem eles entenderem. Depois, a maneira como eles me queiram tratar é completamente indiferente. Assista o vídeo até o final e fique por dentro desse assunto que está bombando nos bastidores do futebol brasileiro. O Botafogo jogou nessa segunda-feira contra o Goiás, que está na briga contra o rebaixamento, mas conseguiu apenas um empate e fez uma atuação bem abaixo do esperado. A torcida não gostou nada do resultado e cobrou muito o time, xingaram os jogadores e enquadraram pesado o treinador Bruno Lage por ter deixado o artilheiro e craque do time Tiquinho Soares no banco. Veja toda a revolta gerada e a repercussão do jogo. Fogo para tentar falar com o Tiquinho Soares, autor do gol do Botafogo na partida, e saber a opinião dele sobre o jogo. Vamos ver se ele vai atender a gente, vai conversar com a gente daqui a pouco. Ouçam. O torcedor saiu vaiando aí o técnico Bruno Lage, né, sobre a mudança tática que ele fez ali, te colocando apenas no segundo tempo. Queria saber se você está bem fisicamente e saber um pouquinho sobre essa reação do torcedor em relação à tua escalação só no segundo tempo. Não, cara, eu tô bem fisicamente. Todo mundo sabe que eu tive uma lesão há pouco tempo, joelho, é complicado. Mas eu tô aqui disposto para ajudar o Botafogo, ajudar meus companheiros. Em torno das vaias, porque a gente queria ganhar, entendeu? O torcedor quer ganhar. Mas eu acho que, como eu falei, esse ponto aí, se Deus quiser, vai nos ajudar lá na frente. E o próprio treinador, incomodado com as críticas, deu entrevistas, algumas polêmicas, com as quais, respeito quem pensou de outra maneira, eu concordava. Porque o Lucas Perry, por exemplo, não lembro em qual jogo, não fez nenhuma defesa difícil e o time havia perdido a partida, enquanto o Lucas Perry antes fazia 3, 4 defesas difíceis, porque ele é o melhor jogador do primeiro turno, seguido pelo Tiquinho Soares, é uma discussão, e o time não somava pontos como somava antes. E aí veio a crise de confiança que eu vi hoje, né? Que a gente tem visto. O primeiro tempo do Botafogo muito nervoso, muito nervoso. Você olha a escalação, acho que se o Tiquinho tivesse em plena forma teria iniciado o jogo, mas você não tem muitas coisas ali para você olhar e falar assim, olha, é isso que devia acontecer, tá errado no Botafogo. Então, eu acho que o time precisa recuperar a frieza, jogar com mais paciência, entender que a fase ruim vai passar se o time jogar com frieza e adquirir paciência, porque 7 pontos ainda é uma vantagem muito grande do time na primeira colocação. O Bragantino está jogando melhor que o Botafogo, o Bragantino não tem pressão, mas o Botafogo continua ainda sem ter um candidato direto à disputa pelo título, porque ninguém, na verdade, se aproximou para tirar o título do Botafogo. Então é preciso que essa fase ruim, mental principalmente, seja administrada melhor de agora em... Após a partida, o treinador Bruno Lage ficou muito indignado e rasgou o verbo em coletiva. Veja só o que rolou. Teve, mas o próprio jogador recentemente disse que veio de uma lesão difícil, complicada, em que quase bateu o recorde de recuperação para voltar a estar disponível com a equipa e, na minha opinião, nos últimos jogos não foi aquele Tiquinho que nós vimos até ao momento da lesão. Por isso, tendo um jogador também como o Diego, e nós durante a semana treinámos muito os dois juntos, tomámos a opção de colocar um jogador como o Diego, experiente, campeão brasileiro da Premier League, na frente, mas depois ter sempre essa opção de poder jogar com os dois juntos. Por isso, nada de retirar mérito ao Tiquinho, foi uma questão de opção, porque no dia da manhã pode acontecer qualquer coisa. Por exemplo, o Diego já está com 3 amarelos, próximo jogo não joga, o Tiquinho lesionou-se e teve 3 semanas fora, e nós temos que ir encontrando as soluções a cada momento para conquistar pontos. Bruno, tudo bem? Aline Nastari, TNT Esportes. Você chegou aqui, a primeira coisa, o primeiro relato foi um relato para os torcedores, até por conta disso, queria pedir para você esclarecer só a situação final, quando você estava saindo, foi um momento em que a torcida
te chamava de burro e você levantou as mãos e aplaudiu. E pra gente que tá só olhando, acaba tendo uma dupla interpretação das palmas naquele momento, num momento em que você está sendo criticado. De apoio. A torcida pode vaiar quem eles entenderem. Eu estou-lhes a agradecer o facto de continuarem a apoiar a equipa. Eu não tenho dupla cara, não sou hipócrita, tenho falado sobre os torcedores e a forma como eles apoiam a equipa, e foi o meu apoio, o meu agradecimento de eles terem apoiado a equipa. Depois, a maneira como eles me queiram tratar é completamente indiferente. Preferia que fosse não outra situação, mas também para isso nós temos que conseguir resultados. Por isso, a nossa vida de treinadores é muito esta. O homem que estava aqui sentado antes de mim, também chamaram os nomes que chamaram. Por isso, faz parte desta profissão. Por isso, se eu não quisesse ter este impacto, se não tivesse esta responsabilidade e se não me sentisse confortável nesta posição, tinha ficado a treinar os meninos de 8, 9, 10 anos e não há exposição nenhuma para estarmos nesse sentido. Por isso, não tem problema nenhum, o torcedor tem sempre razão sobre qualquer situação, desde que apoie a equipa, e se apoiar a equipa, para mim é mais que suficiente para eu agradecer. E isso tem sido fantástico. Mais uma vez, foi aquilo que eu comecei. Estádio cheio, escutado e com o enorme apoio da torcida aos jogadores, que é o mais importante. E até digo, a forma como nós marcámos o gol, tenho pena que depois na segunda parte tenha quebrado muito. E o nosso jogo de velocidade, marcámos o gol e houve muitas coisas que aconteceram, infelizmente. Dá uma outra jogador no chão do adversário, o problema também do rádio do árbitro, que quebra o jogo de uma equipa que fez o que fez 2 ou 3 vezes de entrada em campo e entrada como a gente fez, e tendo este apoio fantástico. Pessoal, a crise tá cada vez mais forte no Botafogo. Você acha que o time carioca vai perder esse título praticamente ganho? O técnico do Botafogo é o principal culpado por essa sequência ruim do clube? Diga a sua opinião nos comentários e não esqueça de dar o like e se inscrever para não perder nada do que rola de polêmica nos bastidores do futebol brasileiro. Valeu e até a próxima!